Vamos lendo aqui, o Estadão cobra que o colegiado do STF contenha o Alexandre de Moraes. O Estadão, em sua edição de domingo, dia 25 de junho, veiculou em seu editorial uma cobrança para que o Supremo Tribunal Federal contenha o que chama de medidas desproporcionais de Alexandre de Moraes. O jornal paulistano exemplifica tal conduta, citando o bloqueio imposto por ele às redes do podcaster Monark. Leia trechos. Aí tem os trechos do editorial aqui em itálico. Tem sido cada vez mais frequentes as críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, na relatoria dos inquéritos abertos para investigar as ameaças contra a Corte e as instituições democráticas. Os questionamentos apontam nas decisões do ministro erros e incompreensões sobre o direito e sobre as próprias circunstâncias vividas no país. Afinal, se ao longo do governo de Jair Bolsonaro a democracia pareceu estar sob risco, né, Estadão? O que poderia justificar medidas excepcionais, hoje não há ameaças que fundamentam decisões desse tipo. Obrigado, abaixo, Minions! Começamos bem, faltam 45 pilas. Obrigado pela ajuda. No entanto, uma crítica que focalizasse exclusivamente na pessoa de Alexandre de Moraes seria injusta. Verdade seja dita, até hoje a primeira turma e o próprio plenário do Supremo têm confirmado suas decisões, ou seja, os órgãos colegiados do Supremo têm manifestado um apoio restrito ao ministro. Nas circunstâncias concretas da campanha eleitoral do ano passado, essa atitude de ratificação generalizada foi importante, mas agora pode gerar o efeito contrário, com o enfraquecimento da autoridade do Supremo e da própria defesa do regime democrático. O Estadão tenta tutelar o Supremo, né, gente? Estava fazendo editorial e esbravejando recentemente, quando falaram também sobre pedindo para o Lula não indicar o Cristiano Zanin. É uma tradição, um jornal de 200 anos, que tem um editorial absolutamente velho e retrógrado, que defende também a elite paulistana que é antivarguista e antidesenvolvimentista, e a gente está vendo o que eles estão apontando. Medida especialmente desproporcional de Alexandre de Moraes, por exemplo, foi o recente bloqueio decretado de ofício de todas as redes sociais de um podcaster, como resposta a manifestações críticas à justiça eleitoral e ao próprio Moraes. Além do equívoco em si, o problema é que o Estadão menospreza, né? O Monark tem 1 milhão de seguidores, é provavelmente o maior produtor de conteúdo brasileiro na plataforma Rumble e teve o maior podcast do Brasil, que foi o Flow. O Flow teve que se desligar dele por conta das opiniões equivocadas. Além do equívoco em si, na opinião do Estadão, no Estado Democrático de Direito, um juiz não tem atribuição de moderador do debate público. A decisão é mal fundamentada, com presunções que fazem lembrar abusos típicos de regimes autoritários. Olha o monarca aqui. Até aqui a resposta a quem acusava o ministro Alexandre de Moraes de impor a suposta ditadura judicial do país foi lembrar a vigência do duplo grau de jurisdição, ou seja, todas as decisões do ministro estiveram sujeitas à revisão do colegiado do STF, seja pela primeira turma, seja pelo plenário. O poder de Alexandre de Moraes nunca foi ilimitado, sempre esteve sob supervisão da corte. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. A oposição às decisões dele tem sido do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né, gente? É o que a gente tem visto aí das decisões. Augusta, oi, que pena, cheguei agora, mas estou aqui com você. Augusta, seja bem-vinda, não tem problema. Depois assiste do começo a live, fica à vontade, está disponível de graça para vocês acompanharem. Se vocês puderem contribuir financeiramente, a gente precisa da ajuda de vocês para fazer bem o nosso trabalho. Parte importante da tarefa continua editorial, né? Parte importante da tarefa de controle, que compete agora ao STF, consiste em assegurar o fim dos inquéritos abertos, com conclusão das investigações e a revisão das medidas judiciais neles proferidas. Trata-se de um passo importante para a normalidade democrática, que demanda efetivo respeito à legalidade e às garantias e liberdades individuais. É hora do Supremo agir, sentencia o jornal Estado de São Paulo, esse baluarte aí da direita e, infelizmente, da extrema-direita. Eles têm entre os colunistas o José Roberto Guzzo, que é dono de uma revista bolsonarista chamada Oeste, né? Velho Oeste. E tá difícil, né? O Estadão tá cada vez mais parecido com a Velho Oeste, né? Tem um time de reportagem impecável, que inclusive pegou o orçamento secreto, mas o editorial segue sendo essa contradição ambulante dentro do Estadão.